Então, tem um tempinho que eu não gravo nenhum vídeo aqui no canal falando sobre música gótica em específico, sabe? Um tempo atrás eu fiz aquele meu vídeo criando visuais inspirados por capas de álbum e tal, foi bem divertido de filmar. Mas eu queria gravar alguma coisa que fosse tipo mais específica sobre música gótica, já que algumas pessoas às vezes me perguntam sobre isso. Lembrando que eu também tenho algumas playlists no Spotify, que eu posso colocar o link na descrição do vídeo. E se eu esquecer, vocês me lembram de colocar, tá? Mas enfim, é isso, tá? Hoje eu vou falar sobre os meus álbuns góticos preferidos. Então, eu tô tendo que conferir no Spotify o nome de alguns álbuns, porque por mais que eu escute, eu às vezes tenho um pouco de dificuldade de lembrar o nome. Eu acho que memorizo mais a capa dos álbuns do que os nomes. Eu sei, é um pouco estranho. Mas enfim, alguns desses álbuns eu acho que eu já mencionei aqui no canal. Acho que quem me acompanha há mais tempo já deve ter escutado o nome ou visto a capa deles por aí. E tem uma outra coisa que eu também quero abordar sobre esses álbuns. Alguns deles podem, assim, ser um pouco controversos quando a gente fala no quesito musicalmente gótico. Porque alguns não são, tipo, totalmente, sabe? Tem algumas faixas que saem um pouco, vão pra outros gêneros e tal. Então, fica aquela dúvida. Eu sei, é um pouco estranho de explicar esse tipo de coisa também. Mas quem já tá há mais tempo nessa subcultura sabe que tem algumas bandas e alguns álbuns que geram um pouco essa confusão. Tipo, isso é realmente gótico? Porque, tipo, as pessoas classificam, mas às vezes o artista não classifica. Ou é, tipo, parcialmente, enfim, tá? Então, tem um pouco de confusão aí, mas o que eu posso garantir pra vocês é que esses álbuns são todos ótimos. Então, chega de enrolar, vamos começar a falar sobre eles. O primeiro álbum dessa lista é um que apareceu no meu vídeo sobre visuais inspirados por capas de álbum, que é o Phantasmagoria, da banda The Damned. É o álbum de 1985 de Gothic Rock e acho que Dark Wave também. Não sei se Dark Wave é o post-punk, tá? Mas ele vai cair em um desses dois estilos. E é um álbum que eu, cara, sou apaixonada, escuto direto esse álbum, porque ele é muito... Ele tem algumas músicas que vão, sabe, construindo ali uma coisa, tipo, muito ultra romântica às vezes. Mas ao mesmo tempo tem algumas músicas que são, tipo, super descontração, tá? Então esse é um álbum que eu considero muito essencial, porque ele é... Acho que só ouvindo mesmo pra vocês entenderem. Infelizmente eu não posso colocar trecho de música, porque o YouTube não gosta disso, né? Mas uma coisa que eu posso garantir a vocês é que esse álbum ele tá disponível no Spotify, aqui no YouTube. Ele é um álbum bem fácil de encontrar na internet. Acho que tá em tudo quanto é plataforma de música. Então vocês podem me ouvir agora, é só pausar meu vídeo aí e ouvir caso vocês queiram, tá? Mentira, continuem assistindo pra verem mais recomendações. Mas é isso, é um álbum excelente. Essa banda, em geral, tem muita coisa boa pra conhecer, tá? Então vale a pena, se você gostou desse álbum, e conhecer... Meus vizinhos estão fazendo barulho. Se vocês gostarem desse álbum, vale muito a pena ir conhecer outras coisas dessa banda, porque tem muita coisa interessante. Enfim. Eu acho que tem uma coisa que eu posso fazer de bacana pra incentivar vocês a ouvirem esses álbuns, que é citar a minha faixa favorita. Então a minha faixa preferida desse álbum que eu citei, o Phantasmagoria, é Sanctum Sanctorum. Se eu tiver pronunciado errado, vocês vão me perdoar por isso, tá? Mas é uma faixa incrível, vale muito a pena ouvir. E vamos comentar sobre o próximo. O próximo álbum é de uma banda que acredito que todo mundo conhece, mas que tem algumas partes da sua discografia que não são tão exploradas, que é, claro, The Cure, que é uma banda que é considerada cara do gótico, apesar dela nem ser gótica na maior parte do tempo. Mas, né, fazer o quê? Ficou, culturalmente, digamos assim, gótica, né? E, enfim... Mas, mesmo que o The Cure não seja uma banda totalmente gótica, as fases que são góticas são realmente muito góticas e muito boas, tá? E hoje eu vou recomendar pra vocês o meu álbum, acho que é o meu álbum preferido. Acho que é, apesar de que eu fico um pouco na dúvida, quer dizer, meu álbum preferido do The Cure, tá? Não, tipo, o preferido da minha vida. Eu fico um pouco na dúvida ainda de qual é o preferido deles, mas esse é um álbum que, assim...
eu já escutei um zilhão de vezes, ele é bem importante pra mim, assim dizendo, que é o Faith, de 1981. Ele é um álbum que ele, digamos assim, ajudou, entre aspas, né, o The Cure a passar daquela coisa que era muito ainda com uma pegada punk do começo, sabe, da banda, pra poder ir pra essa coisa um pouco mais gótica. Porque o primeiro álbum deles, apesar de ter algumas faixas que se encaixam um pouco ali no gótico, ele ainda tinha muito essa coisa do punk, né? Foi uma fase de transição, digamos assim, da banda. Então, nesse álbum, tipo, o The Cure já tá gotiquíssimo ali, já tá chegando, virando o que a gente conhece, digamos assim, tá? Então, é um álbum sensacional, é um álbum muito melancólico, é um álbum pra você escutar no escuro, porque combina muito escutar de noite. Sabe quando sua casa tá vazia? Bota esse álbum, ele é atmosférico, eu diria. É um álbum de pós-punk, gothic rock, essa coisa toda, tá? Mas assim, a minha faixa preferida desse álbum, e que eu recomendo que você escute, você pode não escutar o álbum todo, mas você vai lá no Spotify, ou no YouTube, ou onde você quiser, e você vai ouvir essa música, tá? Porque ela é muito boa, e eu garanto que você não vai se arrepender. Que é a música The Funeral Party. The Funeral Party. Enfim. Seria basicamente, né, a festa de funeral. Na tradução literal. Enfim, não sei nem porque eu tô traduzindo isso. Mas enfim, eu vou colocar o nome aí porque eu me perdi na pronúncia. E assim, vai ouvir essa música, porque ela é sensacional. E eu nem sei por que essa música ficou tão esquecidinha lá no meio das músicas do The Cure. Porque é uma música incrível e que eu não aceito que as pessoas não escutem. Então, você vai ouvir, porque vale muito a pena, tá? E escuta o álbum todo também, porque é um álbum, assim, melancólico, atmosférico e é sensacional. Pra mim, é sem dúvidas um dos álbuns mais essenciais do The Cure. É ótimo pra conhecer um pouco dessa fase mais experimental, onde eles estavam ainda decidindo pra onde iam ir, sabe? O começo do The Cure, ele é muito assim. O Robert Smith, ou os outros integrantes da banda também, eles estavam muito assim, experimentando. Eu acho que é por isso que ele não considera o The Cure uma banda gótica. Eles passaram por isso porque eles estavam ali, tipo, testando as coisas, sabe? Apesar de que, vamos ser sinceros, né? The Cure é bem gótico. O próximo álbum dessa lista é o álbum Arte no Escuro, da banda Arte no Escuro. É um álbum brasileiro de 1988 e que eu considero um dos álbuns mais importantes do pós-punk e gothic rock brasileiro. É um álbum que vale muito a pena escutar, principalmente porque, assim como os outros, ele também está disponível muito facilmente na internet, tem no Spotify, tem no YouTube, então fica muito mais fácil. E também por ser um álbum brasileiro, né? A gente tem uma tendência em dar muita atenção para música gótica estrangeira e às vezes agir como se não existisse nada de interessante aqui. Mas existe atualmente, né? Tem várias novas bandas surgindo e no passado também teve muita coisa interessante rolando por aqui, tá? Então esse é um álbum bem legal pra quem quer começar a conhecer a música gótica daqui. A banda em si, eu não sei dizer se a intenção mesmo da banda era ir para essa coisa do gótico, mas acabou rolando, né? E como eles só tiveram um álbum, sabe? Não tem como saber se eles iam mudar e fazer música diferente, enfim, tá? Então, na minha visão, esse projeto musical que eles tiveram acaba que caiu nisso, né? No gótico, tanto que a comunidade gótica aqui no Brasil abraça muito essa banda. E é isso, é um álbum muito bom, essencial, como todos que eu citei aqui nessa lista. E é isso, vai escutar. Mas é claro, antes eu tenho que falar a minha faixa preferida dele. Então, a minha faixa preferida desse álbum é a Na Noite. Ela tem um estilinho ali, até um pouco quase indo um pouco pro dream pop, por assim dizer. Então, eu gosto bastante dessa música e, cara, só por ela eu acho que já vale a pena ouvir o álbum todo. É um álbum que em alguns pontos vai ser um pouco pesado, sabe? Ele vai tratar temas um pouco mais pesados, quase explícitos, por assim dizer. Mas ainda assim não, né? Eu acho que isso até faz o álbum ser ainda mais interessante. E é isso, já falei muito, vai ouvir esse álbum. O próximo álbum é um tanto controverso, por assim dizer,
porque ele não é totalmente gótico, pelo menos na visão de algumas pessoas. Algumas pessoas acham que ele cai um pouco mais no punk, tem essa coisa do death rock e tal, mas eu acho que esse álbum, pra mim, pelo menos, ele é bem gótico, tá? E ele tá sempre aí andando junto com a comunidade gótica, por assim dizer. Que é o Sleeping Safety, da banda 45 Grave, eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Esse álbum é de 1981 e é um álbum sensacional. E eu vou dar um motivo pra você gostar muito desse álbum, que foi o motivo que fez eu conhecer esse álbum. É que tem uma faixa desse álbum que é uma das trilhas sonoras do filme A Volta dos Mortos-Vivos, que é o meu filme preferido. Só por isso eu acho que já é o suficiente pra você ir lá escutar. Quando vocês assistirem um filme, ouvirem aquela música, vocês vão ficar curiosos pra saber de onde ela é. E ainda tem um ponto ainda mais interessante pra vocês. No filme, essa música tem um vocal masculino, mas no álbum tem duas versões dela. Eu particularmente prefiro a versão com vocal feminino, que é o mais presente na banda, mas, né, tem as duas versões, uma pra cada gosto, tá? Então é um álbum sensacional, que, assim, vale muito a pena de ouvir, porque ele realmente tem algumas faixas que caem um pouco ali mais no punk, mas ao mesmo tempo ele é muito gótico. É um álbum que tem várias coisas macabrinhas ali rolando, enfim, eu gosto muito desse álbum. É um álbum divertido, sabe? Divertido. Então, vale muito a pena ouvir, tá? E eu, assim, eu nem sei escolher minha música preferida, porque todas são muito bacanas, mas eu vou tentar. Então, eu tive que ir lá olhar pra ver, né, qual é a melhor. Eu gosto bastante da música que eu falei que toca no filme, mas tem uma música desse álbum que eu acho muito criativa. Eu acho que é Rivlofaven, enfim, eu vou colocar o nome aí pra vocês. Que é basicamente falando de uma pessoa que tá vendendo sangue pra vampiros, só que é um sangue extremamente saudável. Eu sei, falando assim pode parecer meio sem sentido, mas ouvindo a música, é uma música muito criativa, engraçada e que mostra um pouco dessa coisa do macabro, mas ao mesmo tempo cômico, que é muito presente na música gótica. A gente tem a ideia de que o gótico é sempre super niilista, super triste, enfim. Mas não, nem sempre é assim. Tem muita música gótica que explora esses temas mais darks, por assim dizer, de uma forma cômica, e eu acho isso muito bacana, tá? Eu gosto bastante da Surf Bat também, apesar de que essa música não é gótica, eu acho que ela não é classificada como gótica, mas é uma música tão divertidinha. Enfim, vai escutar esse álbum porque ele é muito legal, muito divertido mesmo de ouvir, e ele também tá disponível no Spotify, YouTube, tudo quanto é canto. E pra fechar com chave de ouro, vai um dos álbuns que eu mais gosto, assim, tipo, não só da música gótica, mas da minha vida inteira, que é o Garland, da banda Cocteau Twins. Eu sou completamente apaixonada por essa banda tão... Sabe, ela tem me acompanhado há alguns anos, e tem alguns momentos da minha vida que eu confesso que eu fico mais obcecada ainda, tipo, sabe, principalmente se estiver no clima certo. Mas enfim, o Garland é um álbum sensacional e que muita gente passa por ele despercebido. Por quê? Cocteau Twins é uma banda que ficou muito popular por aquele estilo mais dream pop, sabe? Aquela fase deles mais assim. Que eu amo também, sinceramente. Mas a fase mais assim, dark wave, cara, é sensacional. Eu queria muito que o Cocteau Twins tivesse seguido mais por esse estilo, sabe? Porque a voz, né, da cantora dessa banda, que já é sensacional, com esse estilo mais dark, Se eu pudesse, eu ficaria o dia inteiro aqui falando sobre esse álbum. Eu tenho até um vídeo só sobre esse álbum aqui no canal. Mas enfim, vai escutar esse álbum porque ele é, ó, perfeito, perfeito. Imagina um álbum que não tem nada ali que eu não goste. É esse, tá? Eu acho que é difícil até escolher uma faixa preferida, porque eu gosto de todas. Mas eu vou tentar olhar aqui pra ver se desperta alguma na minha cabeça. Eu acho que minha faixa preferida é a própria Garlands mesmo, que tem o nome do álbum, porque... não dá pra explicar. Vai ouvir a música que vocês vão entender por que ela é minha favorita. Mas enfim, é um álbum realmente fantástico. Vale muito a pena. Vai lá no seu Spotify, vai no seu YouTube agora e vai ouvir, porque você não vai se arrepender. Então é basicamente isso, pessoal. O que vocês acharam desses álbuns?
É lógico que eu tenho vários outros álbuns góticos preferidos, de vários estilos diferentes, épocas diferentes, mas esses são os que acho que ficam mais presentes assim na minha vida, sabe? Que eu escuto mais diariamente e que, sei lá, já são muito importantes pra mim há um bom tempo. Então é isso, né? Mas eu posso fazer uma parte 2, talvez, futuramente, caso seja do interesse de vocês, tá? E é claro, vocês podem também comentar os álbuns preferidos de vocês pra eu ir lá escutar e de repente até conhecer uma coisa nova, né? É sempre interessante isso, sabe? Compartilhar aí o que você conhece. E enfim, é isso, gente. Esse foi um vídeo um pouco mais simples, né? Geralmente domingo eu tento gravar algo mais complexo, porque sei lá, domingo parece que combina. Mas essa semana foi um pouco mais complicado. Eu ia tentar assistir algum filme pra gravar sobre, mas tava calor e tava... Sabe quando você não tá com clima pra isso? Tá, foi basicamente isso que aconteceu. Mas eu vou tentar trazer algum vídeo sobre cinema semana que vem, porque é o meu tema preferido de gravar aqui no canal. E, enfim, né? Eu vou tentar descobrir alguma coisa nova aí pra falar com vocês. Mas é isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até mais!